Sejam bem-vindos à nossa live Mentoria 744 aqui. Eu respondo perguntas da minha audiência. O convidado hoje vai ser o Emerson, não é isso? Isso, Oi, Emerson, tudo bom? tudo. Emerson, você está falando de qual cidade, qual que é a região sua aí? Aqui é Leme, interior de São Paulo. E vamos lá, Emerson, o que que é a sua dúvida aí? A minha dúvida maior, eu queria saber o preço do kit de aquecedor, sabe? Para ver Uhum, se consigo revender aqui e instalar, entendeu? Se consigo ter um lucro bom em cima. uhum. Você já tinha pensado alguma vez em trabalhar nessa área? Foi uma pesquisa do nada que apareceu? Como é que foi agora? Eu sempre pesquisei, né, nessa parte de energia solar, sabe? Uhum, Pesquisei bastante na parte fotovoltaica, sabe? Porém, para instalação de fotovoltaica, a gente precisa de um engenheiro para fazer a planta, tudo. Então, eu tô querendo correr pro lado do aquecedor solar, que daí seria mais simples. você que está querendo entrar nesse mercado agora, a primeira pergunta sua é se qual que é o custo do equipamento para o seu cliente ou para você? Qual que é a pergunta, assim, só para eu entender? O custo, eu queria saber quanto ficaria para mim, daí para ver quanto que eu conseguiria de lucro, né? Daí precisava pesquisar o mercado também e conseguir fazer um preço um pouco mais acessível, que eu consiga vender mais fácil. Uhum, legal. Então, o preço depende muito de cada modelo de equipamento. Mas, assim, a gente não fala tanto em preço quando a gente tem uma margem de contribuição, assim, uma margem de lucro em cima do equipamento. Quando a gente tem um parâmetro de margem, um equipamento de aquecedor solar, você não pode pensar em colocar uma margem tão alta, mas também não pode colocar uma coisa muito baixa. Se você Isso, colocar não, muito verdade. alta, se você colocar uma margem muito alta, você pode concorrer com algumas outras empresas. Às vezes acontece de casas de material de construção vender isso também, mas é menos. A Isso. tendência é que uma pessoa que tenha condição de mesmo instalar, tenha condição de ter uma melhor venda, um melhor resultado. E aí, as casas de material de construção, quando elas trabalham vendendo e revendendo esse equipamento, elas compram mais em quantidade grande e aí elas conseguem um bom desconto à vista e conseguem negociar uma margem melhor. Então, o preço deles ainda são um pouco compatível por conta disso. Mas, por outro lado, eles não têm a parte de mão de obra de instalação que é tão importante e aí é um problema para o cliente. Então, quando a gente fala aqui em preço, a gente tem que falar também em margem de contribuição, ou seja, margem de lucro, que deve estar próximo aí de 25%, mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos. Eu gosto de trabalhar com margem a partir de 30%. Mas como é que a É gente está bom, falando em tá certo. margem? A gente fala em margem depois que você tira toda a parte de custo, por exemplo, nota fiscal, que eventualmente, se você for começar agora, você não precisa de ter esse custo de nota fiscal, já é 5% a menos. E quando você É. começa a ter, por exemplo, um Simples Nacional, que é uma empresa com uma modalidade maior, você começa a pagar imposto sobre vendas. E aí você já tem que cobrar esses 5% de repente no início, quando você está começando, para você ter uma margem melhor de trabalhar. Mas quando você fala assim, para eu poder cobrar um preço menor, eu já fico assim, imaginando a sua dificuldade na parte de vendas. Né? Porque É, quando a gente abaixa preço, quer dizer que a gente não tem um valor para poder apresentar para o cliente, não tem um valor suficiente para ele acreditar que o preço que a gente cobrar é aquele preço que realmente vale a pena comprar, pagar, né? Então, por aí, a gente tem que pensar nisso aí. Mas, em relação à questão de margem, de valor o que você vai ganhar, pensa-se pelo menos você ter um lucro mínimo de R$ 1.000 para equipamento que você vender, que você instalar, tá? Então, isso é mínimo. Se você pensar em ganhar menos do que isso, eu diria que você estará trocando o almoço pela janta. Porque é verdade. os equipamentos eles têm subido um pouco o preço ultimamente com essa alta do dólar, com essa questão da pandemia. Deve melhorar um pouco mais na frente. Mas o valor que ele sai para o consumidor final está próximo de R$ 5.000. E aí, quando você Hum, pegar o custo dele, vai sair um pouco menos do que 4. 3.500, 4.000 mais ou menos. Então, isso é relativo de acordo com o material, de acordo com o local e tudo mais. Mas, mínimo, você vai ganhar R$ 1.000 por cada instalação. O normal é você ganhar 1.300, R$ 1.500 por cada instalação, se você tiver uma boa argumentação de venda, se você tiver já algumas ideias de como você trabalhar a venda direto com o cliente. Você começar a saber
qual que é a forma de você falar, apresentar o produto, de você não simplesmente abaixar o preço, jogar promoção e falar assim, eu cubro orçamento, igual aquela empresa que, nem vou falar o nome da empresa aí, que eu cubro qualquer preço, não é por aí, né? Eles falam É assim, verdade. mas responde sua pergunta? Respondeu. Respondeu bem. Pela margem. Eu acho que tá um pouquinho. É, um de 200 litros tá por volta de 3,5 mais ou menos. O custo com material, com a parte toda, né? É o custo. Então aí você vai vender ele o próximo de 5 mil, você vai ganhar aí uma Entendi. margem de diferença, entendeu? Entendi. É, dá pra ganhar mesmo. E você tem o equipamento instalado na sua casa? Ah, em casa. Falar pra você, eu fiz aquele de baixo custo, sabe? Com Quanto? placa de PVC. Daí teve um dia que deu uma chuva de granizo, quebrou tudo lá. Mas daí eu peguei e fiz um com cano mesmo. Tá funcionando. Pretendo trocar por um a vácuo mesmo, Quando foi que você porque a fez isso grana não tá aí? fácil. Quando que eu fiz? Quando? Ah, foi o ano passado. Uhum, Foi por volta de agosto do ano passado que eu fiz um cursinho online, sabe? uhum. Daí eu peguei e fiz. Mas não tive a sorte, né? Comprei a placa de PVC tudo, veio uma chuva de granizo e quebrou tudo depois. Daí Porque depois eu peguei e a improvisei. a placa ela é frágil, né? Ela quebra É, muito fácil. frágil. Isso mesmo. Aí você aproveitou e fez Daí um. fiz um de cano PVC mesmo. Tá esquentando lá por enquanto, né? Mas como é que tá? Tipo, tá dando pra tomar um banho? Você tem que correr para não. Como é que funciona? Não, só quando tá muito, muito frio, que daí você tem que ligar a energia, mas tempo quando nessa época de agora, dá pra tomar banho tranquilo. A água tá chegando, o máximo que ela chega é 45 graus. Uhum. Então, mais ou menos nessa época aqui, ela chega uns 38 graus. Depois a água já não fica gelada, né, pra tomar banho. Mas deu uma trabalheira pra fazer, né? Como é que foi? Nossa, aí eu investi uns R$ 800 pra fazer. 800, Ah, velho. foi investido. Mas o que importa, pelo menos eu aprendi, né? Aprendi porque tive bastante dificuldade, que pegou ar, sabe? Daí tentei fazer um esquema dele ficar escondido dentro do forro da casa, mas daí não dava caída, tive que tirar para fora de novo. Então errei bastante, mas aprendi. Aprendeu, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso também, a primeira coisa que eu pensei foi fazer um curso para poder aprender a fabricar um aquecedor solar, sabe? Primeira E coisa. E aí, assim, a gente fez a gente fez um curso lá em Belo Horizonte, na época, e eu fiz um equipamento de aquecedor solar, assim, ajudei assim, eu acompanhei o pessoal fabricando um aquecedor convencional com aqueles tubinhos de cobre e tudo mais. Mais em diante, a gente viu também pessoas fazendo de PVC, e funciona também. Aquecedor solar é fácil de fazer se tiver umas noções de princípios de física, onde a água quente ela sempre vai ficar na parte de cima isso, e vai subir, e a fria vai descer. E aí depois eu até quis fazer também um aquecedor solar a vácuo, depois quando eu conheci o equipamento a vácuo, já para experiência mesmo. Peguei um tambor aquele tambor mesmo de 200 litros de galão, tipo de óleo, sabe? Só que ele é de foi desse que eu plástico. fiz também. Pois é. Foi, E, eu fui comprar num lugar que vende tambor lá, uns que eu acho que eles importam, sabe? Umas azeitonas. Peguei de produto alimentício, né? Pra não ter risco de é, pegar alguma coisa química na hora de tomar banho, né? Lavei ele, cortei tudo. Tá funcionando aí. pois é, aí eu fiz também tipo isso. Só que na época a gente achou já um reservatório já com o isolamento de poliuretano, a parte de fora. Já estava isolado, já era um aquecedor solar antigo. A gente tirou o aquecedor, Ah, a gente fez os furos, né, na parte de baixo ali, para poder fazer. Inclusive, eu até no meu canal agora tem uma live lá que eu fiz mostrando as fotos, né? Se você entrar lá agora, você vai conseguir ver. Então, assim, é, eu, eu furei, nós furamos os lugares de colocar os tubos de vácuo, colocamos um suportezinho embaixo só para poder testar e ver como é que estava. Então aqueceu bem, funcionou até legal,
mas quando no final das contas o custo do negócio, a parte bem assim artesanal, aquela coisa assim, não compensava, sabe? Para a questão de escala. É, Então, não valia a pena. Quando a gente pegar uma coisa assim profissional, uma coisa fabricada mesmo para poder funcionar com muito mais seriedade, vamos dizer assim, com muito mais não é seriedade, é mais com profissionalismo, né? Vamos dizer assim, com mais nível industrial. A gente vai ver que a qualidade e o aspecto também de resultado é muito maior, não só pela questão da durabilidade, verdade. mas também por conforto dentro de casa. Então, eu vi você falando também, também que as coisas estão difíceis, né? Um pouquinho você começou a falar, Ah, e eu te perguntei sobre por que que você não, né, não comprou equipamento novo e tal, você resolveu fazer. E, de fato, as pessoas, elas deixam para depois. E elas sabem que elas verdade. gastam, e elas sabem que gasta energia na casa e sabem que precisa do aquecedor solar. Muita gente. É tanto que tem uma pesquisa que diz que 6 em cada 10 pessoas querem trocar o aquecedor, o chuveiro elétrico por um aquecedor solar. Só que elas não sabem, às vezes, qual que é o custo disso, às vezes confunde, às vezes não sabe que a energia solar, existem outros tipos de energia solar e não sabe o custo e até mesmo o benefício disso com o retorno do investimento. E também, tipo da coisa, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar um investimento desse. Mas você já pensou que a própria redução na conta de luz pode pagar até mesmo uma parcela de um equipamento que você for financiar no banco, por exemplo? O equipamento sai de graça para você. Já imaginou isso? Já. Eu andei fazendo uns cálculos também para ver em quanto tempo pagava, sabe? Mas financiamento hoje em dia tá meio complicado. Mas Então só que eu queria. você tem que pensar, igual assim, cartão de crédito é uma coisa que a gente, eu aqui em casa, eu sempre falo com a Tati, minha esposa, é o seguinte, que o quanto a gente puder evitar usar cartão de crédito para poder prejudicar a gente no sentido de, você está tomando emprestado dinheiro, você está trabalhando com dinheiro do banco, quando você usa cartão de crédito. Quanto que a gente puder evitar cartão de crédito e comprar à vista é muito melhor. Eu prefiro comprar à vista, procurar um desconto melhor possível para poder conseguir também me equilibrar bem, né? Porque quando a gente entra no cartão de crédito, complica. Então, Eu também. mas quando você tem, por exemplo, uma conta de luz que ela, todo mês ela vem para você, e esses argumentos também você vai utilizar com o seu cliente, toda vez que você tem uma conta de luz que todo mês está ali, está ali, está ali, você não tem jeito disso, você não vai deixar uma conta de luz sem pagar. E se você colocar um É, equipamento e você fizer um financiamento, por exemplo, aquele dinheiro que ia para a conta de luz vai para o aquecedor solar. Então, eu vou parcelar um aquecedor em 40 vezes, em 50 vezes. No final das contas, você não tira R$ 1 do bolso. A única coisa que você vai isso é usar verdade. é seu nome para poder você fazer um financiamento. E hoje em dia tem bancos aí que oferecem crédito com linhas muito em contas aí com relação a isso. Então não é desculpa, Entendi. porque não tem dinheiro. Ah, não, não, isso é verdade. Isso eu concordo mesmo. Bacana. E assim, eu queria te perguntar, assim, o que que mais te motivou a você, inclusive, pensar em entrar nessa área? Cara, é economia, viu? Pra falar a verdade. Economia de dinheiro. Eu já pensei até. Teve uns tempos atrás também que eu tava até pensando em. Que eu trabalho numa empresa que eles trabalham, eles faz peça para carro, sabe? Então normalmente eles pega, faz molde para injeção, sabe? Eu pensei uma vez tentar, mas é muito caro, tipo assim, investir no molde para fazer essa parte de coletor solar também, sabe? Mas daí o investimento é muito alto. É que eu gosto bastante dessa parte da tecnologia da energia solar, porque ultimamente o que a gente mais gasta dinheiro é com energia, né? E essa energia também ela é limpa também, né? É uma energia limpa, mas assim, Isso. E eu tô querendo principalmente chamar atenção em relação ao que você buscava, né, com isso. Na verdade, eu queria te perguntar mais sobre isso mesmo. Porque, assim, energia limpa mas se não jogar dinheiro para poder pagar o feijão, o arroz, não adianta, né? isso. Então, eu queria ter uma segunda fonte de renda, né?
Se desse certo, né? Eu poderia trabalhar só nisso, só, porque, olha, trabalhar em empresa para os outros é complicado, né? Você Porque você atualmente sempre tem que estar trabalha de ali, segunda a sexta? Como é que você trabalha? é segunda a sexta, Durante o dia? das 7 às 5 das 7 às 5 da tarde. Então, eu Uhum. queria falar a verdade para mim mesmo. A ideia minha é isso. Você queria ter um negócio que você pode se chamar de seu. Isso, daí mesmo. Isso mesmo. Pois é. Conseguir Pois ganhar um é. dinheiro a mais também, né? Conseguir ganhar um E pouquinho mais, porque o meu salário sei lá, ultimamente não tá dando pra pagar as contas também, né? Tá meio complicado. Ainda mais nessa época de pandemia, a gente já teve vários meses aí que a gente teve redução de salário, então tá cada vez mais complicado. uhum. E a sua área é qual? A minha área é logística. Você trabalha no escritório ou você faz no chão de fábrica também? É chão de fábrica, parte de conferência. Eu Uhum. fiz a faculdade e tudo, mas pra mim não deu certo trabalhar no escritório. Trabalhei 6 meses no escritório lá, mas não deu certo não. Eu Uhum. gosto mais de ficar no, como fala, operacional mesmo. Assim, duas coisas que eu queria chamar a sua atenção em relação à questão de tempo, né? Você tem pouco tempo para você investir nesse negócio, né? Nessa ideia de começar. E eu até fiz uma live sobre isso hoje, como você conseguir entrar nesse mercado mesmo trabalhando só no final de semana. Inclusive, assim, depois a gente vai ver se a gente É, consegue publicar essa live, mas eu falei sobre isso, que você, você não pode, quando você quer mudar, quando você tem um sonho, você não pode simplesmente ter o privilégio de falar que vai fazer só o horário que você acha que tem que ser e pronto, e não querer estudar, não querer mudar, não querer fazer uma coisa diferente até mesmo no final de semana. Então, dá para você começar no final de semana. Você começa fazendo as com instalações certeza. na semana e, eventualmente, quando você se sentir um pouco mais seguro, você sai fora da área que você estava e para uma área diferente. Um outro ponto importante que você falou assim, eu gosto mesmo da área operacional. Verdade. E as pessoas às vezes têm uma resistência muito grande com relação à questão de vendas, né? Não sei se é o seu caso. Mas quando você fala assim, você tem que tomar um cuidado, porque a gente nem sempre faz somente aquilo que a gente gosta de fazer naquele momento. Né? Eu sei muito bem, desde quando eu comecei, a gente precisa de entender que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um foco ou direcionamento, falei disso hoje também, né? Que a gente precisa de começar e seguir até a gente ver como é que vai ser para se esforçar, ter um foco naquela área específica. Se a gente começar assim, eu vou trabalhar com aquecedor solar, e aí pouco começa uma oportunidade aqui de mexer com o ar-condicionado, aí eu vou lá também para o ar-condicionado, aí não deu certo, eu passo para outra. Se a gente não tiver um foco para poder fazer uma coisa dar certo, para atender o cliente de Verdade. forma adequada, não adianta. Então, quando eu falo aqui em relação à questão de área operacional, é importante sim você saber sobre a área operacional, você saber instalar o equipamento. Inclusive, quando a gente fala em instalação, é muito importante saber entregar o produto, porque você sabe bem sobre a logística. Se você vende o produto e você não tem uma boa entrega, de que adianta a venda, na verdade, não vai nem se concretizar. E a instalação é por aí também. É bom a gente ganhar dinheiro com a instalação? É. Mas só que, infelizmente, a área operacional ela não é ainda tão valorizada. Né? Você precisa de trabalhar, às vezes, duas vezes mais na parte É, operacional para poder ganhar o mesmo tanto que a parte, por exemplo, de vendas. Né? Então, como é que você pode ganhar mais dinheiro na área operacional? Você agregando valor a ela. Como é que você agrega valor? Você coloca isso mesmo. as vendas juntas, por exemplo. As vendas elas são importantíssimas. Se você não tem vendas, você não vai ter instalação, vai ter operacional. Assim também é a sua empresa hoje, né? Se toda empresa que existe, ela vende alguma coisa. Se não vende, não tem logística, não tem entrega, não tem nada, né? Verdade. Isso mesmo. Então, assim, eu não sei se essa era também uma dificuldade que você tinha, que você imaginou em algum momento, mas às vezes a gente vai conversando aqui, a gente vai levantando algumas possibilidades, mas as pessoas sempre falam sobre isso. Poxa, eu queria começar, mas ou não tem tempo, igual eu já falei da questão do final de semana, ou também eu acho que eu não sou bom de vendas. Já pensou sobre isso?
A parte de vendas, eu não sei se eu sou bom, mas quando eu fiz faculdade a gente estudou bastante essa parte aí. Na vendas, do meu ponto de vista, tem que ter o ganha-ganha, né? Os dois lados saírem satisfeitos. Porque se deixar só um lado satisfeito, por exemplo, se só você ficar satisfeito, dali a pouco você pode ganhar bastante dinheiro, mas seus clientes vão acabar. Ou se você deixar só o seu cliente satisfeito, igual eu falei de fazer um preço muito baixo, vai chegar uma hora que você não vai aguentar também, entendeu? Então, para a parte de vendas mesmo, negociação mesmo, teria que ser o ganha-ganha. Os dois lados saírem satisfeitos. Um preço bom e uma qualidade ótima, né? Sim, a qualidade ela é obrigação, primeira coisa, né? Você não pode pensar que a qualidade Isso mesmo, é um diferencial. Quando você entra para poder você negociar com o verdade. cliente, quando você entra para poder conversar com as pessoas, você tem que pensar em você é a última coisa que você precisa fazer, porque o cliente só está interessado primeiramente nele. Ele está interessado no benefício do Isso produto, mesmo. ou seja, o resultado que o produto vai oferecer para ele. Então, eu sempre falo com minhas pessoas que eu treino, olha, o cliente primeiro vai perguntar, vai querer saber qual que é o resultado que ele vai ter, qual que é o benefício. Falo sempre também, inclusive nas minhas aulas que eu vou dar, eu vou falar sobre isso, sobre o destino, né? O que é o destino? É onde você quer chegar. Onde que o cliente quer chegar é o resultado do produto. Então, se você começar a falar de produto para ele no início, ele não vai querer nem te ouvir. Ele não quer saber de papelada, não quer saber de burocracia, não quer saber de tamanho de equipamento, não quer saber disso não, quer saber do benefício final e qual é o resultado que ele vai ter no final das contas. Então, depois das coisas da conversa, as coisas vão evoluir, e aí você vai mostrar o seu valor para ele. Mas a parte de venda, sim, costuma ser um problema para muita gente. Ela costuma ser um problema, mas porque elas não têm técnica de venda, elas não sabem as técnicas que funcionam para a parte de vendas. Se você entender essas técnicas de vendas que são 100% possíveis de aprendizado, que qualquer pessoa pode aprender, aí sim você vai sair na frente. E se não tiver vendas, não tem produto, não tem instalação. Então, por isso que eu sempre falo, Verdade. você precisa, independente se você vai prestar serviço só, porque a área de aquecimento solar ela é muito grande, né? Mas a gente trabalha num nicho específico para atendimento residencial. Mas se Hum. você fosse, por exemplo, fazer o curso de instalação, aprender a instalar, você se tornar um instalador, você vai ganhar dinheiro só instalando se você fizer parceria com outras empresas, com outras pessoas. Mas não é o que mais te dá dinheiro. Por exemplo, você vai cobrar, suponhamos, 400, 500 reais por cada instalação, já é um valor interessante, que às vezes pode ser 2, 3, 4 vezes mais do que você está ganhando atualmente por dia, né? Ah, Juntando tudo aí. Mas não é isso aí que vai te dar os 5 a 10 mil por mês. O que vai te dar os 5 a 10 mil por mês é você focando também em agregar valor à sua venda, ou seja, ao seu produto, que é a parte de entrega da solução do geral do negócio em si, solução do produto. O cliente ele procura uma solução completa, ele não procura só uma parte, não procura só uma instalação para você, ele procura uma coisa completa quando ele quer ter um resultado. entendi. A gente tem que criar necessidade para eles, né? Mostrar que, como fala, que não é só a instalação, a economia que você vai ter, né? O tempo que você vai ter de retorno, tem um tempo de retorno, tem como fala, o conforto, né? Tem que mostrar a necessidade, criar necessidade, se ele não enxerga, né? Mas existe uma técnica aí que antes da necessidade existe ainda uma coisa que a gente chama de atenção, né? Atenção. Ah, Está dentro das técnicas de vendas. Se você tenta mostrar a necessidade para o cliente antes de chamar a atenção dele, ele não vai querer te ah, ouvir. tá Então, certo. a primeira coisa a gente precisa de entender que você precisa chamar de alguma forma a atenção dele. Como? Mostrando benefícios, né, para o cliente, né, mostrando resultados. Então, se eu puder te dar uma sacada em relação a isso, hoje eu posso te falar isso, que existe várias formas de você fazer apresentações de vendas, várias formas de você abordar pessoas, e toda vez que você pensar em produto,
você foge dos seus 5 a 10 mil por mês. Você está fugindo. Toda vez que você fala de benefícios, de resultado de produto, aí você vai começar a chegar mais perto do resultado também para você. Ah, entendi. Mas, assim, a gente precisa de estudar mesmo, né? Quando você chegou cansado em casa, foi já no supermercado, já fez as compras e agora já está aqui É, se esforçando para poder aprender, né? E se as pessoas não tiverem essa mentalidade de estudar um pouco durante a noite também, ter uma dedicação, não adianta. Na época, quando você fez faculdade, né, você estudou foi à noite, não foi? foi de noite. Pois é. E olha que faculdade suga muito mais a gente do que qualquer outro treinamento, qualquer outro curso, né? Que tem na área. Ah, suga mesmo. Então, Como suga? eu sei bem o que é isso, eu sei bem, eu estudei faculdade também. Então, assim, a gente tem que ficar, fazer trabalho e final de semana e cansa. E aí, de noite, tem hora que não tem tempo, vai para madrugada dentro. Então, quando a gente quer vencer, quando a gente quer mudar de vida, a gente vai lá e faz. A gente não tem que esperar as coisas acontecerem, esperando as pessoas falar pra gente, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. A gente vai lá, coloca o foco na frente e fala assim, eu vou lá e faço. E não vem assim, não adianta as pessoas darem desculpa. Ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho dinheiro. E assim, vai sendo criança, né? Porque criança reclama muito. Ah, é. Eu sei, Verdade mesmo. eu sei sim, porque meu filho tem 3 anos, vai fazer domingo agora, né? E É. o menino que chora, que reclama, que dá assim, direto. Você viu o tempo todo reclamando. Às vezes tá muita alegria também, tem horas que ri, a gente brinca. Ah, Assim, não tem coisa melhor do que criança, não. A gente fala que reclama, verdade mesmo. mas assim, é porque a gente tem o dia a dia da gente, se a gente pudesse ter tempo para poder, ao mesmo tempo, ficar só com elas e trabalhar também, né, seria bom, mas não dá conta de fazer as duas coisas. Não tem jeito. E Mas é agora, com bom, né? essa situação, criança nervosa, é mãe nervosa, é pai que não dá, que não pode ir para. Não Todo sei mundo em casa, né? como é que tá aí. O pessoal tá indo para a escola, como é que tá? Ou não? Não, tá em casa. Tá Eu tudo não, em casa. eu não tenho o que fazer em casa, gente. É, deixa a mulher cansada também, né? Nossa Senhora. Mulher e gente, quem cuida do Alex aqui também, a gente divide as tarefas aqui. Às vezes tem horas que fica a Tati na casa da mãe dela uns dias estudando, eu fico cuidando dele o dia todo, aí a gente cansa mesmo. Tem horas que. E aí quando a gente separa aqui, a gente caça um jeito, não existe mais. Hoje em dia, os homens que não entenderam também o papel dele, né, na relação, na vida de casal, ou de pai e de mãe, não fica muito tempo junto, não. Não tem jeito, né? Ah, não fica. É muito cansativo, né? As tarefas de casa também, né? As Muito tarefas de casa é que cansativo. mais cansa. Muito, muito cansativo. Mas bacana. E aí, assim, quais assim, as dificuldades que você imaginou que você teria nessa área que você acha que poderia mais te atrapalhar? Cara, deixa eu pensar. Ah, eu acho, tipo assim, que você começou a falar aí, parte de vendas, eu acho que eu ia ser difícil eu ter um público-alvo, sabe? Porque normalmente hoje em dia quem coloca esses aquecedores aí é quem já tem uma grana, ganha um pouquinho melhor já, né? O, a maior parte da população, né, que é pessoal que é mais pobre, já a maioria não tem condições de instalar. Então eu acho isso daí seria a minha maior dificuldade. Convencer a pessoa de comprar. Ou encontrar o cliente. Isso, isso, encontrar um cliente que tenha condições e convencer ele também. Uhum, Esse seria a maior dificuldade para mim. uhum, entendi. E assim, você tem ideia de como que isso poderia resolver? Como é que poderia ser um caminho? Tem um caminho que você imagina que poderia seguir? Então, primeiramente eu queria instalar na minha casa, sabe? Tentar fazer um negócio bom para mim, tentar fazer uma forma boa para pagar também, né? Daí do mesmo jeito que eu
tentar, se eu conseguir, eu tenho certeza que a maioria do pessoal vai conseguir também, né? Foi engraçado, Meu ponto de vista. eu falei sobre isso hoje na minha live, né? De que se você não se convencer de que a coisa é boa, você vai conseguir convencer quem? É igual você É pegar o seu isso, filho e querer mandar ele escovar os dentes se você não escova. Aqui em casa eu é isso. pego o Alex toda vez, todo dia. Aqui toda vez que eu vou escovar os dentes de manhã, no almoço e à noite, toda vez eu que escovo. Praticamente assim, é difícil a Tati escovar. A maioria das vezes é eu que vou lá e falo assim, Alex, escova os dentes. E ele é um tipo de menino que ele não gosta de escovar os dentes, não quer escovar os dentes, não gosta de dormir também. Se não forçar todos os Ixi, dias, meu. tem que chamar ele para poder dormir e ele vai chorar e tem que falar com ele, não, tem que dormir. Não gosta de tomar banho também, mas na hora que você também leva para tomar banho, não quer sair da água. É, o meu também Mas é a mesma coisa. se você não é o que também é o típico da idade, né? Acho que 2 anos é tipo isso, 2, 3 anos. Ah, é. Então, se você não dá exemplo, de que adianta? Né? Você tem que sim Verdade. dar exemplo. E aí, nesse momento, é o momento em que você, inclusive, vai encontrar uma maneira de poder convencer as pessoas, porque você construiu essa ideia, porque você lutou, foi lá e buscou uma solução. E a gente só encontra solução quando as coisas apertam para a gente. As ideias, né? Inclusive, não sei se você já ouviu falar um dos maiores cientistas, né, que foi que inventou a lâmpada, né? Você ouviu falar do Thomas Edison, que inventou a lâmpada? Ah, já ouvi Pois é, falar já. Thomas Edison foi quem que inventou a lâmpada, a primeira invenção, a patente da lâmpada foi ele que inventou, né? E ele falava que para poder se ter boas ideias e ter resultados, ou simplesmente as patentes, tudo que ele criou, tudo que ele fez é resultado de 99% transpiração e 1% inspiração. Pensa Então, aí. é. Então você O precisa cara de, trabalhou, hein? para ter boas ideias, para poder conseguir resultados, é trabalhar É mesmo. verdade mesmo. Então, assim, se for olhar bem, a gente tem esse lado, né? E, 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 assim, no Brasil, acho que um dos maiores erros que o governo cometeu, que as pessoas deixaram se fazer, foi fazer com que algumas coisas que prejudicasse o meio ambiente pudesse seguir em frente. Por exemplo, eu vou começar de um fator bem típico, né, da logística, que você bem conhece, a parte rodoviária, né? Por que que não se É. investiu em ferroviária e se investiu em rodoviária? Por que que existem milhares de quilômetros de rodovias e quase não existe ferrovias, que é muito mais barato transportar com trem do que com caminhão? Aí você tem muitos caminhões, aí vai rodando, você joga fumaça para quanto é lado, detona o meio ambiente e fica muito Ver- mais caro a logística, ou seja, o país perde muito com isso. Aí eu estava olhando outro exemplo típico disso, é o chuveiro elétrico, né? Você sabia que o chuveiro elétrico foi o brasileiro que inventou? Não, isso eu não sabia não, novidade. Foi 1900, mesmo? 1940, foi entre a Segunda Guerra Mundial e um pouquinho mais depois. Na época que falta, inclusive com essa época de Segunda Guerra, faltava assim muitos suprimentos e tal. E o Brasil era menos desenvolvido em relação à questão, inclusive, de algumas tecnologias, como, por exemplo, diesel, ou até mesmo. É, mexia muito com lenha. A única alternativa que tinha era lenha, né? E para poder resolver um É. problema, veio uma pessoa lá, inclusive, acho que foi de São Paulo, se não me engano, e inventou um chuveiro elétrico, um chuveiro lá para poder aquecer a água. E aí depois começou a pegar na moda. Depois disso, o Brasil virou exportador de chuveiro elétrico. Até hoje exporta, tem fábricas, por exemplo, não sei se você conhece a FAME, né? A FAME, a Não, não FAME, conheço. a FAME, FAME. A FAME é uma marca de muitos tipos tomada. Você nunca viu, não, FAME? Não, não ouvi falar. A FAME, ela foi uma das que vendeu muito chuveiro elétrico, né? Desde 65, foi uma das que vendeu muito. Então, assim, o chuveiro elétrico apareceu nessa época. Só que aí, o que aconteceu? Como é uma coisa fácil de instalar, é uma coisa simples, é uma coisa assim que, Verdade. tipo, é barata,
que aconteceu? As pessoas falam assim, não, eu prefiro investir numa coisa barata do que investir numa coisa cara. E aí, é igual no caso também da ferrovia, né? Da rodovia e a ferrovia, É o cara depois. eles preferiram colocar as pessoas para poder investir, não é coisa barata um carro, não, mas para poder, de repente, girar a economia com a fábrica de carros e tudo mais, e pneu e tudo mais. Não sei o que pensou, não. Mas, no caso do chuveiro elétrico, demorou um pouco vir ainda o aquecedor solar, porque surgiu lá depois. O aquecedor solar ele tem inícios de comercializações nos Estados Unidos a partir de 1905, né? Mas ele demorou a chegar no Brasil ainda. Foi depois de 1950 que começou algumas coisas para o aquecimento solar de água. Então surgiu o chuveiro elétrico, aí veio o aquecimento de água, mas as pessoas, poxa, eu vou investir numa coisa que é mais cara para deixar de colocar. Assim, a ideia ainda começou desse jeito. E o governo não incentivou o aquecimento solar de água, devia ter incentivado. Que até hoje ainda é pouco incentivado se for olhar. Apesar de ter, por exemplo, tem isenção de, como é que fala? De ICMS, tem isenção de IPI, tem algumas isenções aí, mas poderia ser Tem, melhor ainda. tem. Então, o caso do chuveiro elétrico é que se as pessoas se não tiverem uma consciência, se você não apresentar a solução para elas, vão encontrar coisa que é mais barata, coisa que é mais fácil. E aí entra, né? E aí entra a falta, inclusive, de mentalidade a longo prazo, de investimento. Se não aparece uma pessoa para poder mostrar que investir em poupança não vale a pena, não vai, elas vão continuar guardando dinheirinho na poupança ou então debaixo do colchão. Você tem que pensar Verdade mesmo. num investimento que vale a pena, tem que mostrar isso para o cliente. Tem que mostrar que o dinheiro no sistema de energia solar vai render, por exemplo, de aquecimento de água, 10, 20 vezes mais do que poupança. E aí você vê que a coisa muda, a conversa começa por aí. Então Verdade mesmo. falta muito conhecimento para as pessoas, falta muito que elas entendam que o sistema não é um sistema caro, é um sistema que é um investimento, mas ele se paga muito rápido, e com o valor da conta de luz ele vai se pagando e daqui a pouco você só tem retorno, só resultado. Verdade mesmo. Mas é isso, cara. Gostei de ter falado com você. Se tiver mais alguma dúvida, Eu você também. pode falar. E a gente está aí também com os nossos eventos, né? Agora, nos dias 3, 5, 7 de abril, de maio, vai ter aí o evento da semana 5 a 10K com aquecedor solar e a gente espera aí poder trazer muito conhecimento para a galera aí. Ou eu vou participar, sim. Isso aí. Obrigado aí por ter Falou então. participado, Eu viu? que Obrigado agradeço. Muito obrigado por estar junto com a gente. pelos Qualquer coisa, ensinamentos. valeu E então. Um abração. qualquer coisa tem o meu número aí também, né? Alguma novidade aí, a gente entra em contato. Um abração aí, viu? Se Deus quiser. Outro. Obrigado, Emerson. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.